nosso pastor Roberto Marinho, que estará trazendo o ensino da palavra de Deus nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A paz seja Jesus para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma noite, né? Para adorar, para agradecer o nome do nosso Deus. Eu quero fazer alguns agradecimentos, mas antes, gostaria que os irmãos abram a Bíblia. Vamos honrar a palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 12. Depois de fazer um agradecimento, é claro, por estar mais uma vez junto com os irmãos. Romanos 12, o texto bem conhecido. Vamos ler o versículo 1 e 2. Aí estarei também aí falando junto com os irmãos. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Como será essa dinâmica desses 2 dias? Carta Apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos dar graças a Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é agradecimento, né, irmãos? Quero agradecer a Deus. A gente sempre agradece ao Senhor pelo nosso olhar, nosso levantar. Agradecer ao pastor Túlio, pastor Sérgio, pela oportunidade de estar aqui glorificando o nome do Senhor. Acho que nós tivemos aqui, acho que foi ano retrasado, não foi isso? Porque assim, essa correria, eu já falei com o pastor Túlio, pastor Sérgio. Às vezes, se eu não puder vir numa data imediata, eu vou dar um jeito de mais para frente vir, mas a gente sempre vai estar aí glorificando a Deus junto, que para mim e para minha família é motivo de grande alegria. Está acompanhando minha esposa, Lícia, boa vitória de Deus. Como a irmã já falou aqui, irmãos, a palavra de Deus, a missionária ali, louvando, nós temos que guardar ela. E o que está acontecendo aqui hoje, tem acontecido nessa igreja, é uma perseverança da liderança da igreja, porque muitos já não querem curso de ensino, é isso? Muitos estão abrindo mão, então, que Deus dê graça, né, aos pastores. A gente sabe que há uma luta muito grande contra a oração e o estudo bíblico nas igrejas, porque Satanás ele quer, de todas as maneiras, tirar essas bases, essas colunas da igreja. Se nós fizermos assim um pensamento rápido na Bíblia, nós sabemos que a igreja, irmãos, ela tem várias demandas. O povo de Deus de assistência, enfim, são várias. Mas quando vocês falam a importância da palavra oração, que chegaram lá, né, os apóstolos, chegaram a Pedro, né, e falaram: olha, as viúvas, né, que são ali dos helenistas, né, que estão se convertendo, estão recebendo ali a partilha, direito lá das distribuições. Aí o apóstolo Pedro soube esse importante negócio, porque é importante a assistência da igreja, constitua homens cheios do Espírito Santo, que ali é a instituição do diácono, Atos 6. Mas quanto a nós, não largaremos a palavra e a oração. Tudo importante na igreja. Mas a palavra e a oração, ele pode dizer assim: não vamos largar a palavra e a oração, não. Não podemos largar a palavra e a oração. Então que Deus abençoe a igreja desde a palhada, por não largar a palavra e não largar a oração, né, que é um caminho aí que vai nos dando entendimento. Aí nesse slide que vocês estão vendo, eu conversava com o pastor Túlio, ele se deu uma temática específica e até abordou essa questão das ideologias. Na nossa próxima, nós vamos estar aqui hoje, querendo Deus, na nossa próxima terça. Aí nós vamos também trazer um livro que tem uma base sobre isso, que foi até temática da nossa escola bíblica dominical de jovens no trimestre passado. E não foi só aqui não, foi na igreja de Morragudo e outras igrejas que nós fomos aí, esse nosso assunto debatido, as ideologias, como ela tem avançado na igreja, como tem atacado o povo de Deus. Então a ideia, até nessa imagem mostra, ali num âmbito mais elevado, vários pensamentos, algumas religiões e várias coisas que tem aí pairado nesse mundo, né? Embaixo a vida cotidiana normal dos
família, tem igreja, nós vamos trabalhar essas questões da teologia versus as ideologias, principalmente isso nesse primeiro encontro. Vamos saber esses conceitos, a importância da palavra de Deus, como algumas teologias progressistas têm entrado dentro da igreja. Isso é uma preocupação muito grande lá no Ministério dele. O pastor Alexandre fala isso toda hora, pastor Pedro, pastor Gil, olha essas ideias, sem ideia geral, para não entrar. E já no nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar aí o ataque direto que tem para a família tradicional, como ataca a família, como ataca as crianças, como isso tem atacado. E cabe a nós, com a palavra do Senhor, com o poder do Espírito Santo, saber nos defender de todas essas ideias, que às vezes parece até que é boa, parece que é legal, mas quando você vai ver, são doutrinas de destruição. Por isso que nós estamos vendo aí muitas igrejas com problemas. Problemas a gente tem, ataques a gente tem, mas problemas de fé cristã. Não conhecer mais a fé cristã. Então, esse primeiro slide mostra isso. Hoje eu quero trabalhar esses conceitos, mostrar a importância da palavra, conhecer bem quem é Jesus. Você sabia, irmãos, eu falo muito isso em Rosa dos Ventos, também nos painéis pedagógicos. É muito importante nós congregarmos. A TV é uma ordem, não deixar de congregar, como muitos têm feito. Cartas aos Hebreus, capítulo 10, parte do versículo 25, o escritor aos Hebreus vai trabalhando sobre isso. Não deixa de congregar, deixa de congregar. Aqui, quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidos, nós renovamos a nossa fé, nós oramos juntos, como já foi falado pela missionária, né? É o melhor lugar para nós estarmos, a gente um dia corrido. Não deixei de congregar, como é o costume de muitos, mas não é o nosso. Podemos dar uma glória a Deus? Então, é importantíssimo. Mas quando nós chegarmos diante do Senhor Jesus Cristo, Ele não vai perguntar assim: você congregou? Você veio muito domingo? Não é essa a pergunta que Ele vai fazer de imediato para nós. Ele vai querer saber o seguinte: eu te conheço? Você me conhece? Essa é a pergunta essencial. Então nós temos que conhecer Ele, ter relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai ter muita gente que congregou, que evangelizou, que foi usado em sinais e maravilhas. E o Senhor vai falar: não te conheço. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 21, 22. Naquele dia muitos dirão: no teu nome eu preguei, no teu nome eu ensinei, no teu nome eu operei maravilhas, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Te conheço, quem é você? Jesus nem falou que a pessoa não fez isso, mas falou assim: não desenvolveu o relacionamento. Nesta noite, é mais uma vez uma noite de nós desenvolvermos relacionamento com o Senhor. Antes de seguirmos, outra questão que eu ia falar, até estamos mais próximos, não sei como é que está sendo o trabalho com os irmãos, mas se houver alguma questão, os irmãos queiram levantar, dentro do trabalho que está sendo feito, pode falar ou pode passar para o pastor Sérgio. Na próxima, a gente já vai na próxima também e já vai responder, ou se tiver liberdade, a gente pode conversar agora, porque é assim que nós vamos crescendo, conversando acerca da palavra, acerca do assunto, tirando as dúvidas. Agora você sabe tudo? Claro que não. Todos nós somos a igreja do Senhor aqui, e que se vier alguma coisa que nós não temos entendimento agora, nós vamos pesquisar para a próxima reunião, a gente trazer, porque são muitas questões que estão sendo levantadas nos cristãos. E tem muitas igrejas defendendo bandeiras contrárias à palavra do Senhor. Então, dentro desse versículo, o versículo 2 mais à frente nós vamos trabalhar aí dentro desse slide, mas dentro desse versículo aí, esses dois versículos que nós lemos, para nós desfrutarmos dessa vontade que é agradável e perfeita do Senhor, tem que haver uma entrega. Então nós temos que apresentar o nosso corpo. Temos que nos apresentar. Na nossa época, desse ano, teve uma palavra ministrada domingo, que é que um solene, o pastor Pedro, inclusive, que ministrou, ele falou algo interessante, ele colocou uma temática: um coração ensinável. Esse foi o primeiro dia. Nós temos que estar com o coração ensinável com a palavra do Senhor. Senhor, eu estou disposto, que nem Nicodemos, procurou Jesus de noite, João capítulo número 3, e ele não estava entendendo cerca de muitas questões que estavam acontecendo ali naquele tempo. O que Nicodemos faz? Procurou Jesus, ele sendo doutor da lei,
estando ali com todo o judaísmo debaixo do braço, toda a lei, e era um homem bem inteligente, mas ele procurou com o coração ensinar. Agora, eu não estou entendendo isso, mas eu estou disposto a buscar a Jesus e deixar Jesus abrir minha mente e meu coração. Quem está disposto a dar uma glória a Deus? Vamos apresentar o nosso corpo com o coração ensinado. Passa esse aí, por favor. Aí vai vir um segundo agora, que é o da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos nos conceitos, nós vamos falar um pouquinho da palavra. Depois passa o slide, quem estiver cuidando. O segundo slide vai falar ali de carta aos Hebreus, capítulo número 4, versículo número 12. E eu vou ler esse texto aqui. Esse texto é um texto que prepara a gente para a gente andar num caminho de entendimento na palavra, que vai mostrar o poder da palavra. Está aí, está até escrito aí no próprio slide. Aí vai dizer assim, ó, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso é a palavra de Deus. Quando o escritor dos Hebreus está fazendo essa descrição, ele fala aqui as 4 virtudes da palavra desse versículo. Primeiro, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela transforma, ela muda, ela direciona, ela faz nós abrirmos os olhos, ela nos traz salvação, ela nos dá entendimento. Podemos dar um glória para a palavra do Senhor Deus? Ela é viva. Não são letras mortas que nós estamos vendo num livro de filosofia, que pode trazer conhecimento, mas também traz uma transformação. Ela traz conhecimento, ela traz transformação, ela traz fé. É a palavra de Deus. Então esse é o primeiro conceito. Mas aí não para, né? O escritor, ele vai mostrando que é viva e eficaz. Resolve. Ela resolve. A eficácia dela é 100%. A palavra resolve. Mas eu estou aguardando, eu não faço isso, é porque às vezes ela fala que assim, tem um tempo para as coisas acontecer na tua vida. Tem um tempo para mim entrar com essa ação, um tempo que está debaixo da soberania de Deus. Eclesiastes 3, verso 1 diz o quê? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A própria palavra diz. Não é porque ela não é eficaz, é porque é um tempo. E a gente tem que saber trabalhar com esse negócio certo. É difícil, é? Nós somos atemporal. Nós não somos infinitos, então nós não sabemos ainda, muitas das vezes nessa terra, trabalhar com o tempo. Mas a palavra, ela é eficaz. Quando nós pensamos que não está agindo, ela está agindo. Nós fizemos uma oração aqui e nós queremos uma palavra de Deus. Nós queremos um milagre de Deus. Nós queremos que Deus é soberano para fazer o milagre e restaurar. Que aconteça conforme. Mas se não acontecer do jeito que a gente quer, ela é eficaz. Deus, ele sabe de todas as coisas. A palavra sabe de todas as coisas. Senhor, mas não era isso que eu queria para a minha vida, para meu irmão. Eu sei, mas quando nós estamos com a palavra viva dentro de nós, ela é eficaz. Parece que está doendo agora, mas vai nos levar a um caminho de perfeição, um caminho de vitória, um caminho de gozo, um caminho a qual Deus preparou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós nunca podemos. O escritor já diz, ela é viva e ela é eficaz. Quando chega na terceira virtude, ele fala que assim, ela é penetrante. Mas aqui ele quis explicar. O que é penetrante? Não, tu imagina, uma faca é penetrante. Não, deixa eu explicar qual é o nível de penetração dela. Aí o escritor, nesse versículo mesmo, ele explica. Ó, ele diz assim, ó, isso é a parte C de Hebreus 4:12. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é uma espada que é afiada dos 2 lados, das 2 pontas. Então ela é mais penetrante do que isso aí, para dar um entendimento para quem está ouvindo. Nossa, então ela entra profunda, calma. Ela vai, ele explica assim, ó, ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma. A palavra de Deus, ela chega num lugar, ela chega na divisão da alma e do espírito, ela chega na parte do homem imaterial. Algo que a ciência, ninguém consegue alcançar, nem descrever como é que funciona isso, e nem a própria teologia consegue
nós entendemos que o homem é espírito, alma e corpo. Mas essa divisão é muito complexa. Até que ponto é a alma? Até que ponto é o espírito? A única apta para identificar a alma. Não é no estudo teológico, só ela consegue. Só ela. Para você ter uma ideia, irmãos, nós vemos aqui, nós já estamos um tempo orando, louvando ao Senhor. A palavra de Deus ela consegue examinar, falando acerca da doutrina, ela consegue entrar dentro da gente, dentro de mim, todos nós estamos aqui agora. Ela consegue chegar lá na divisão da alma e do espírito, e ela consegue ver nesse louvor, ou nessa pregação, ou nessa oração, até onde eu fiz do emocional, que é a alma, e até onde eu fiz da consciência que o espírito testifica o nosso espírito. Às vezes nem a gente consegue. Já viu aquele culto que a gente está assim, olha Deus, a gente chora, a gente ora, assim. A gente não sabe, sabe que Deus está presente. Mas a gente às vezes não consegue ter a percepção se eu fiz isso mesmo porque eu estou sentindo só a alegria de Deus, ou se foi totalmente uma consciência de Deus. A palavra não consegue ver isso. Ela falou assim, não, você fez tudo de acordo com o que Deus falou. Não, você fez e você também se alegrou na tua alma. Mas isso daqui você está alegre com o Senhor, mas não foi uma questão do espírito, foi uma questão da alma. Olha só como é que é sério isso. Então, aí o escritor está dizendo que assim, ela chega lá nessa divisão. Os irmãos têm uma ideia em determinadas denominações cristãs que diz que o Espírito Santo, nós chamamos ele na teologia de corpo místico, ele diz que o corpo humano é feito da parte material corpo e alma e espírito é uma coisa só. Por que eles falam isso? Porque eles não conseguiram ali identificar essa divisão. Mas nós falamos que o homem é espírito, o homem é corpo, que a Bíblia afirma isso. Agora, vai explicar naquele dia, aquele glória a Deus que eu dei mais alto foi do espírito ou foi da alma? Eu não consigo dar. Senhor, aí quem o salmista Davi fala, eu derramo tudo diante de ti. Eu adoro tudo, irmãos. Eu derramo o meu espírito, eu derramo minha alma diante de ti. Sabe por quê? Porque ela está sujeita também. Tudo vai ter que te adorar. Quem quer adorar o Senhor por inteiro, dá uma glória a Deus. Glória! Aí quando a gente volta lá naquele texto que a gente leu no Romanos 12, o que ele pede para a gente apresentar? O corpo. Espírito, o corpo em sacrifício vivo. Roberto, você não vai saber até que ponto. Então oferece tudo ao Senhor. Corpo, alma e espírito em adoração a Deus. A Bíblia diz que a palavra, naquele dia, porque ela é a única que julga, já tem isso, né? Livro de João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Jesus diz assim, eu não vos julgo. Já tem quem vos julgue. A palavra que eu tenho dito é de julgar. A gente está falando que eu não vou julgar não, porque ele vai voltar no dia e ele é a palavra de julgar. Então nesse dia, naquele grande dia, quem está aguardando a volta do Senhor, dá uma glória a Deus? Naquele grande dia, ela vai fazer a separação. Isso aqui você se alegrou, não atrapalhou. Só não pode encontrar muita carne na gente, coisas do mundo. Porque ela também vai julgar isso. Então nós vamos entrar pelas portas. Então, isso aqui o escritor, quando guiado pelo Espírito, ele escreve, é para nós tentarmos mensurar a capacidade de penetração da palavra de Deus. Eu estou falando lá daquela pessoa no trabalho, daquela pessoa que está lá e não quer Jesus. Você não conhece a penetração da palavra de Deus. Vai falando, ela penetra. Vai falando do amor de Deus. Mas já tem 10 anos, não vem para Jesus. Quando se converte, está até pior quando eu falo de Jesus. Ele bebe. Meu filho está isso. Continua falando que ela tem um poder penetrador. Está entrando no coração dessa pessoa. Aleluia! Aí aqui, olha só como é que ele quis explicar. Ele diz assim, e das juntas e medulas. Aí ele vai falando da parte mais física, material. Ela é apta, ela é penetrante até as questões espirituais, que a teologia discute, e ela também penetra até chegou dentro do corpo humano e foi uma das partes mais penetrantes do assim, ela vai até as juntas e medulas e faz separação. Quem faz isso? A palavra de Deus. Aí nós vamos agora para a quarta virtude, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí, olha só, não irmãos, quem é apto? Não sou eu que conheço o pensamento, não. Eu fico maravilhado vendo esse texto, né? Ela sabe antes de nós mesmos qual é a sua intenção. Senhor, amanhã
eu vou estar lá na igreja apagada, e glória a Deus, vamos estar glorificando com os irmãos, orando, né? Louvando, estudando a palavra de Deus. Aí ela é apta e ela vai na intenção no meu coração, está querendo me glorificar. Isso daí, irmãos, é muito importante para galardão. Você lembra que o Senhor ele não divide a sua glória com ninguém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando a Bíblia diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e aí até associando com a divisão da obra do Espírito, ela vai conseguir ver quantas vezes nós trabalhamos para Jesus. Quantas vezes nós fizemos tudo para glorificar o nome de Deus. Porque, irmãos, muitas das vezes, e nós somos falhos, se nós não percebermos, nós queremos um pouquinho da glória. Elogia, pastor Sérgio. Bota tapete vermelho para mim, pastor Sérgio. Bota para o pastor Túlio. Ô irmã, uma coisa que nós já conhecemos. Os esforços dos irmãos e quantos irmãos têm trabalhado na obra. Outra coisa é nós estendemos o tapete vermelho, e outra coisa é quando alguém, às vezes, o nome dele não é cantado, ele fica triste. Já tem isso? A palavra é apta para isso. Então, a sua intenção, não é assim que eu falo de Jesus, não era então salvar aquele pecador, né? Viu aquele negócio? A tua intenção não era ajudar aquela pessoa. A tua intenção era aparecer. Toma aqui uma quentinha que a gente veio para te dar aqui, você está aí no lado de rua. Nós queremos falar de Jesus, que ele salva, cura e liberta. Procure um lugar. Deus está falando, vamos fazer uma coisa. Mas peraí. Deixa eu te dar uma selfie aqui, não postar na minha rede. Que intenção é essa? E às vezes nem posta isso. Mas Deus conhece. Jesus, eu queria salvar aquela alma ali, eu queria que aquela alma fosse salva. Você queria, mulher? Isso é bom você querer. Mas por que você queria? Porque eu quero, porque amor, porque quem merece o inferno, porque o seu nome é glorificado. Então eu queria, Senhor, porque semana passada veio uma igreja aqui que não conseguiu arrebatar ninguém, mas a nossa igreja vai na intenção do coração. Ela é apta para discernir. Então a questão era ser maior do que a igreja. A questão era ser maior, a festa das irmãs tinha que ser maior do que a visão. Estou falando aqui porque de igreja, irmãos. E a palavra do Senhor ela consegue ver isso. Ela consegue analisar isso. Ela é apta para discernir. Aí Deus fala assim, mas procure saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso, se ofereça por inteiro e deixa que a palavra vai direcionar as nossas vidas. Dá uma glória bem forte para Jesus. Muitas ideologias enganosas, mas a palavra ela vai nos direcionar. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Segue aí, por favor. Vamos falar um pouco dos conceitos. Daqui a pouco nós vamos adentrar no slide. Louvado seja o nome do Senhor. Por que nós falamos teologia versus ideologia? As ideologias estão demais. Vivemos na pós-modernidade, vivemos no tempo da IA, vivemos no tempo de... São vários pensamentos, vários. E a própria teologia, ela não tem se conservado, porque dentro da própria teologia tem aberto algumas vertentes que enganam a gente. Se a gente não estiver ali muito agarrado ao Senhor. Engana, se nós não olharmos com calma, se nós não aguardar. Aí vamos entender esse conceito aí teológico, dentro desse slide, que está aí, ó. A palavra teologia tem origem no grego, antigo, theos, que é Deus, e logos, palavra. Significa literalmente estudo de Deus. Seus estudos não se limitam a crentes, sendo relevantes para compreender a formação cultural, os sistemas éticos e os debates sobre o sentido da vida e da moralidade. Então essa palavra, se colocar um conceito, um dos conceitos seria estudo de Deus, conhecer a Deus, se aproximar, saber quem Ele é e como isso é importante para nós. Quem é que na Bíblia lá quis conhecer o Senhor, mas era pequeno? Zaqueu queria conhecer. Evangelho de Lucas, né? Capítulo 19. Queria ver quem era Jesus, queria conhecer, porque ele estava sabendo que estava acontecendo em Jerusalém, muitos milagres, muitas coisas acontecendo. Ele, um cobrador de impostos, já não era bem quisto no meio do povo, mas ele quis algo, conhecer quem era Jesus. E quando nós falamos de teologia, conhecer Jesus, vai demandar de um esforço, de uma entrega, de uma estratégia. Isso que Zaqueu fez.
ele procurou saber onde Jesus ia passar, e nós sabemos que ele era de pequena estatura, subiu numa figueira brava, né, que são os sicômoros, e ali ficou esperando, ele queria ver quem era Jesus. Se nós fizermos uma aplicação dentro de um contexto nosso de vida, eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero saber quem é Jesus. Aí a irmã já está falando comigo, esse é o melhor lugar para estar. Nós temos que buscar. Olha, nós sabemos que Deus está em todo lugar, mas hoje Ele vai fazer uma visita também na igreja apagada. Então eu quero estar lá com os irmãos orando, eu quero conhecer Ele. Eu não quero deixar os obstáculos me impedir de ver a Deus. Se eu sou pequeno, aqui eu não preciso subir numa árvore, mas eu vou estar atento, eu vou estar buscando, porque importa saber quem é Deus. Quem quer saber quem é Deus, dá uma glória. Estratégia. Não, naquele tempo era difícil, porque Jesus estava pessoalmente encarnando nessa terra, mas hoje o Espírito Santo está em todo lugar sim, está em todo lugar convencer o pecador, está no nosso coração, mas existem lugares apropriados, como reuniões como essa, para nós tocarmos em Jesus. Agora já usa aí, fazendo ali uma comparação com a mulher do fluxo de sangue, não é isso? Mas Jesus tem em todo lugar, não, peraí. Ela criou uma estratégia. Nós temos que criar estratégias para se aproximar de Jesus, para compreender quem é Jesus, para entender algo que às vezes nós olhamos nas Escrituras ou ouvimos, nós não sabemos. Tem que criar uma estratégia. Qual é a estratégia? Para o profissionário, me aproximar de uma pessoa, orar mais, meditar mais, tudo isso tem que ser feito. Foi isso que não é feito. Porque senão, olha só como é que é sério isso de nós estudarmos. Eu falo muito isso lá no seminário, né? No nossa BEJA, enfim, no seminário que nós vamos, seja na BEJA, seja no Pará, nós estivermos indo. Primeira pergunta que eu faço, você está fazendo teologia aqui por quê? No seminário, chega lá no nosso BADEJA, por que você está fazendo teologia? Aí eu pergunto assim, foi porque teu pastor te mandou? Colocar algumas perguntas. É importante isso. Obedecer os vossos líderes, isso é requisito, você crescer na fé. Foi porque o teu pai e a tua mãe te mandou? De repente um jovem, o teu pai também, estuda. Isso é importante. Você está fazendo porque a igreja, você quer ser obreiro, né? E um dos requisitos de vários ministérios, inclusive do nosso, é que tem que estudar teologia. É porque a igreja te pediu isso? Isso também é importante. Mas o maior de todos tem que ser para conhecer Deus. Senhor, eu vim aqui para te conhecer. Eu obedeço meu pastor, mas eu quero te conhecer. Eu obedeço meus pais, mas eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ser obreiro. Eu nem sei se eu vou ser consagrado. Não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu quero te conhecer. Quem quer conhecer Jesus? Aleluia? Tem que ser para conhecer. E ele olha para esse coração. Ele olha. Ele quer me conhecer. Mas eu não derramo tudo assim, não. E minha estratégia. Sobe na árvore. Sai um pouquinho mais cedo do trabalho, dá um jeito, vai criar uma estratégia, que vai ser com luta. Satanás vai querer levantar barreiras, mas em nome de Jesus, aquele que persevera chega aonde Deus quer. Aleluia! Então, teologia é isso, irmão. O que é teologia? É o estudo de Deus. Nós falamos de maneira simples. Olha, vai parecer que assim, quando eu cheguei, estudei, fiz seminário. Tem um monte de gente lá que fiz seminário, fiz isso, fiz aquilo. No teu coração. Tem que estar voltado para Deus. Você veio aqui por causa dele. Aí eu até brinco assim, a nota para passar é 6. A nota da média de passar seminário é 6. E eu já falo logo na primeira aula, não se preocupe com a nota. Mas não, que é prova, não se preocupe com isso. Nós temos aqui 5 aulas de uma determinada disciplina. Nós vamos estudar 3 horas, que é a média de cada aula. Por cada aula são 3 horas, então eu estou de 15 horas. Na última tem a prova. Você tem que se preocupar com o seguinte: nessas 5 aulas eu tenho que conhecer a Deus e extrair o máximo de Deus. Esse é o objetivo. Porque nós estamos aí no seminário para ajudar alguém aqui, nota 3. Eu estou preocupado com isso. É claro que nós vamos ajudar as pessoas. Isso é pequeno. Porque quando as pessoas também saem com 8, 9, 10, sai com um intelecto bom, sabe? Mas não foi lá para conhecer Deus. Se identifica. E às vezes eu queria só ser obreiro. Aí o pastor consagrou, esse negócio, a pessoa até legal, mas não tinha sede de Deus.
a palavra introdutória, 1 Pedro, né? 3,15, que dizia ali, né, para nós sabermos responder àqueles que vão perguntar acerca da nossa fé, na hora da dificuldade, não sabia, desde o começo, não queria. Ele queria o papel de diploma, dá para ele, de teologia, dá para ela. Na hora que o demônio se manifestar no vizinho, e ele não sabe o caminho, não sabe entrar na batalha espiritual, não tem consagração, não adianta vir com o papel. Não adianta vir com isso, não vai resolver. Agora, se vier cheio do conhecimento de Deus, cheio da presença de Deus, quando bater o pé naquele quintal, Satanás já vai bater em retirada, porque maior é Deus em nossas vidas. Aleluia! Então, teologia, faça isso por favor. É mais do que conhecer a Deus simplesmente na etiologia da palavra. É ter um relacionamento profundo com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí esse slide, né, estamos trabalhando com esse slide, diz assim: na tradição cristã, especialmente a partir da Idade Média, a teologia passou a ser entendida como conhecimento racional e relevado sobre Deus, com base na razão humana e na revelação divina, sendo a Igreja a autoridade para interpretar e sistematizar esse saber. Estudar teologia permite ampliar o conhecimento sobre diversidade religiosa, desenvolver pensamento crítico, compreender as raízes históricas de valores. Então, irmãos, esse estudo da palavra, esse estudo teológico, que a gente vai trabalhar isso muito contra a teologia, ele nos ajuda muito. Sempre dizendo, associado ao amor a Deus, querer conhecer a Deus, nos ajuda muito. Aí vai se completar lá que o Senhor falou lá em João 8,32. O que ele diz lá em João 8,32? E conhecereis? Esses pensamentos filosóficos da teologia, isso é isso, história, quando vem essas teologias, aí nós conhecendo a palavra de Deus, a história da igreja, conhecendo todos esses caminhos e com a presença dentro de nós, ele não consegue entrar espaço, não consegue fazer morada dentro de nós. Agora, quando eu estou superficial, mas pode ser igreja, Satanás não quer saber disso. Não é crente, é pastor. Infelizmente, o seu nome saiu agora, acho que foi ontem, uma reportagem falou não sei o que, apropriadores da fé, alguma coisa assim, muito pastor, de passou por rede nacional. Não sei se é Niterói, um esquema grande. Satanás quer saber disso. Satanás quer saber o seguinte: aí tem Deus, não posso me meter com aquilo, eu vou até atacar, ele ataca, não posso. Satanás não quer saber se é Moisés, é um líder que vai tirar Israel do Egito. Satanás sabe o seguinte: a casa que tem o sangue eu posso entrar, pode ser de Moisés, de Arão, se tiver sem o sangue eu entro, mas a casa que está manchada e salpicada pelo sangue de Cristo e pela presença de Deus, ele não entra. Quem é essa casa para dar um glória bem forte? Aí nós somos nessa casa e estudando, olha só, é sério. Deus sempre se preocupou com o estudo, desde o Antigo Testamento, Deuteronômio, sempre. Vai ver a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sempre dando a ordem: estude, adore, ore, estude, adore. Ele nunca fala que assim, não, vocês já sabem muito e você não precisa. Como você vai ver isso na Bíblia? Você vai ver Paulo até o final da vida dele, traz os livros e os pergaminhos, até o final estudando. Estude. Vamos pegar um exemplo do saudoso Antônio Gilberto, 90 e poucos anos, antes de uma das últimas vezes que ele teve lá na nossa deixa, ele falou assim: eu estou estudando, irmão, você está estudando, estou estudando, estou fazendo meus estudos, minhas pesquisas, aí na nossa cabeça, sabe tanta coisa. Vocês têm uma ideia, irmãos, lá na nossa igreja lá, quando o pastor Antônio Gilberto passou para o Senhor, o pastor Júlio tem acesso ao filho, ele e outros lá, a vários escritos do Antônio Gilberto. E que fez isso? Ele levou para o nosso ministério na igreja, de uma biblioteca sendo organizada, vários escritos que nunca foram lançados daquele homem, está tudo lá, organizando. Já foi o pastor Pedro, e a equipe lá, né, está organizando. Já foi traduzido e repassado 50, mas tem muita coisa, de estudos, como eu parava de estudar. E está lá, coisas intactas, pastor Túlio. Está lá que não foi lançado em lugar nenhum, que estava na biblioteca no Assino do Antônio Gilberto. Então, estudo não ocupa espaço. O estudo sempre fortalece a nós tomarmos a decisão certa. Amém? Agora, tendo toda essa base, vamos aí falar um pouquinho
Passa esse, por favor. Aí nós vamos começar a falar um pouquinho das ideologias, né? Desse conceito, definição, que é muito perigoso. Tem muita aparência, irmãos. Aparência de Deus está falando. Deus está aí. A gente vai pegando essas questões. Vamos lá. O próximo aí. Então, definição e... Eu acho que passou um. Deixa eu ver. Esse daí mesmo. Isso. Ideologia é um conjunto de ideias, crenças e valores que orientam o comportamento, a visão do mundo e as ações do indivíduo ou grupos na sociedade. Eu vou ler um texto bíblico aqui, Colossenses, capítulo 2, até coloquei ele também aí junto com uma referência para nós lermos, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. E isso é perigoso demais. Vou ler só esse texto aqui. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó. A epígrafe lá em cima vai dizer advertência acerca das falsas doutrinas que entram na igreja. Mas vou ler o versículo 8. Ele diz, olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles fazem duas declarações semelhantes. Ele diz assim, falando parafraseado: depois da nossa partida, vão surgir no meio de vós loucos devoradores, que não pouparão o rebanho. Aí ele diz assim: e entre vós mesmos surgirão alguns. Vamos ser sérios, porque ele está falando de alguns ataques ali, pessoas. Ele está falando assim, vai vir ataque de fora. Aí nessa época aqui era a filosofia, enfim, a Grécia ali, a cultura helenística. Mas ele está falando assim, vai atacar a igreja em todo o tempo. Vai vir muita gente de fora. Uma boa ideia, alguns rudimentos. Eu estou ajudando aqui, mas não é o rudimento de Cristo. Tem que ter uma sabedoria enorme para isso. Isso é a teologia progressista. Como ela entra? Uma questão assistencial, e é importante, nós já falamos aqui no início. Mas como ela inverte as coisas. Mas uma coisa que eles falam que hoje é assustador, é falar entre vós mesmos, vai surgir alguns. Então o ataque vai ser externo e vai ser interno. A pergunta é, por que não surgiu no tempo deles? Os externos já surgiram. Os externos. O gnosticismo ali, a gnose estava no início, atacava muito. Mas por que no tempo dele não surgiam tantos internos? Ele falou, olha quando a nossa partida vai surgir. Porque ele falou que a gente está aqui. Quando surgir, é assim, pastor Túlio? A gente está aqui, A gente fala que é assim com a madeira, né? Por quê? Porque nós vamos defender a palavra de Deus. Nós não vamos deixar surgir. Roberto teve um sonho essa noite. Comeu feijoada, sonhou. Sonhou a beça a noite toda. Irmão, eu tive sonho a noite toda. Aí quer vir falar para a igreja de sua parte. Fala. Isso. Olha, não vou falar só uma coisa. É doutrina, né? Ele é forte. Quando a igreja está. A liderança, o Paulo falou, eu estou aqui. Não vem que sonho de barriga cheia, não, Roberto. Se for sonho de Deus, que os filhos terão sonhos, visões e revelações. Amém, igreja? Agora não vem de sonho de barriga cheia, não, que a palavra está aqui. Eu não vou deixar enquanto eu estiver aqui. Então nós temos que ser guardiões da palavra. Irmão, ninguém está proibido de falar o sonho, de falar a revelação, de falar eu tive algo contigo. Amém, irmão? Mas olha só, existe uma palavra que esse sonho tem que se enquadrar de acordo com a palavra. Tem que se enquadrar de acordo com a doutrina. Se vier contrária à doutrina, enquanto nós estivermos aqui, não vai surgir madeja apagada. Quem dá um glória para Jesus? É isso que eu estou falando. Mas depois da nossa partida, eu sei. Eles estão dizendo o seguinte: eu sei que vão afrouxar, vão começar a ver anjo aí em tudo que é lugar e vão começar a seguir essas doutrinas aí. Isso é perigoso. Somos contra anjos? Não. Anjos são espíritos ministradores a serviço do povo de Deus. Nós acreditamos que até hoje trabalha? Acreditamos. Isso é bíblico. Acreditamos que a gente dorme, Deus dá um sonho, uma revelação? É bíblico. Mas tudo tem que passar pelo bíblico da palavra. E o que tem acontecido, irmão, que tem algumas revelações e sonhos que não passam pelo bíblico da palavra. E aí a doutrina errada entra devagarzinho. Toma cuidado.
vocês, cuidado com isso. Cuidado com esse rugimento. Tem até aparência de bondade, mas no final vai dar problema. E não é fácil. Às vezes a gente está meio emocionado, às vezes a gente está meio sensibilizado por alguma questão da vida. E aí a gente tende a falar que assim, não, alguns profetas, ou às vezes nós mesmos usamos uma palavra, não, o Roberto não usa não, o pastor Alexandre não usa não, o pastor... Não, a gente pode também, tá? A gente pode também. Você se lembra lá de Pedro, bem conhecido? O que Pedro fala no começo lá de Mateus 16? Jesus fala, quem está dizendo aí seu filho de Deus? O que Pedro fala? Simão Bajão, carne e sangue, egoísmo, maravilha. Aí Jesus, então, bom, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu tenho que ir para Jerusalém, você morre. O que Pedro fala? Não acontece isso contigo, mestre. Para trás de mim, Satanás, não está no mesmo contexto. Daqui a pouco já falar disso. Você sabe das coisas dos homens, mas sabe das coisas de Deus. Para trás de mim, Satanás. Eu tenho que ir lá para Jerusalém, tenho que sofrer mesmo. Peraí. Então pode acontecer num momento de... O que Jesus está falando? Num momento de fragilidade, vai assim, não acontece isso contigo. Vamos orar, gente. Eu não quero que aconteça, tá? Eu não quero que aconteça nada de atrapalhado, eu não quero que aconteça com os irmãos, eu não quero que venha aí o tufão que estão falando que vai vir aí, o Elmin. Eu não quero que isso aconteça, não. Eu não quero que isso aconteça, não. Mas Jesus, olha só, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então deixa eu ver aqui, no fim dos tempos, Roberto, deixa eu falar, vão ter mais terremotos, no fim do tempo vão ter mais vento, no fim do tempo vai ter todas essas coisas. E é um sinais que eu estou mandando. Então vai acontecer. Então, Senhor, nos guarde. Não tem como. Não, nós queremos viver um paraíso aqui. Senhor, nos guarde. A Bíblia já falou, irmão. Serão dias trabalhosos. O que os irmãos passam aqui, nós passamos ali, outros ministérios, são tempos trabalhosos. Existem homens arrogantes nesse tempo, segundo Timóteo capítulo 3, homens ingratos, pessoas que só pensam em si, egocêntricos, serão dias trabalhosos. Aí, olha só uma oração errada, Senhor, acabe com os dias trabalhosos que não tem dias trabalhosos. Poxa, essa é uma oração até contrária, vai acontecer. Agora, Senhor, me preserve nesses dias, deixa eu ser um canal nesses dias, guarde a nossa casa nesses dias, que nós possamos ser um instrumento nesses dias. A gente está falando, agora você está olhando certo, porque eu vou te guardar, eu vou guardar a deixa, eu vou guardar o povo, eu vou fazer com que vocês anjos de cabeça erguida na minha presença. Quem anda na presença, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com essas ideologias. Vamos lá. Aí, essa origem, o termo ideologia, está até passando em telão, o termo está afiado, né? O termo ideologia foi criado no final do século XVIII, pelo filósofo francês Anthony, que buscava uma disciplina científica para estudar as ideias humanas e suas influências na formação de opiniões e comportamentos sociais. Então, os pensamentos, as ideias, isso tudo influencia muito a sociedade. E também a igreja, nós fazemos parte da sociedade. Só que nós temos o nosso filtro, nós temos o nosso escudo. Nós temos como ver que, por mais que pareça lindo, se essa ideia que eu tive, ou que o irmão teve, ou que alguém teve, está de acordo com as escrituras. O mundo não tem. Então, se fosse uma coisa boa, o mundo vai indo, é legal. Mas não, só que a palavra de Deus, que é atemporal, já consegue dizer, não, parece que são caminhos bons, no final vai ser caminhos bons. Então há uma diferença muito grande entre nós enxergarmos e como o mundo enxerga. O mundo enxerga de maneira diferente. Agora, para isso, nós temos que estar guardando a palavra no nosso coração. Então, essa origem histórica. Passando mais uma, por favor. Mais uma. Eu quero chegar a um determinado número de slides. Eu sei que o tempo é o suficiente, né, para nós conversar, mas eu quero dividir que na próxima nós vamos trabalhar de família. Família é sério demais. Família é sério demais. Eu diria que é a nossa criptonita aqui na Terra. Né? Quando começa a tocar na nossa família, Jesus, misericórdia, e Satanás ele quer atacar. Mas em nome de Jesus, a nossa família está guardada pelo sangue de Cristo. Vamos lá, aí mostrando essa questão de definição e característica. De forma geral, a ideologia
influencia a atitude, decisões e ações sociais, políticas e culturais. Ela não se limita a opiniões isoladas, mas forma um sistema de ideia que molda e forma como interpretamos. Ela cria uma maneira de nós pensarmos, ela atua muito na política. Nós não vamos aqui falar essa questão, mas nós sabemos que o ano de eleição ele influencia muito. As ideologias influenciam muito essa questão política. Porque o que o Bill fala? Que ali as pessoas que detêm o poder eles conseguem determinar. Por exemplo, uma política mal elaborada, ela consegue fazer, irmão, com que várias gerações venham estar presas a um pensamento errado, seja nas escolas. Eu dei um exemplo esses dias, aí passou a Copa do Mundo, nós somos um homem que vivemos na sociedade, nós vimos isso, nós vimos aqui, e chegou o momento que o Brasil perdeu para a Noruega. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu não tinha entrado dentro da Noruega, qual foi o pensamento daquele povo? Olha só como é que uma ideologia, eles pensam, eles mudam uma história de um povo. Salvação é questão teológica de todo com Deus, mas mudou o pensamento de um povo. Eles descobriram o poço do petróleo. Aí o que eles fizeram? Não sei se vocês vão ver essa informação. Eles pegaram esse poço do petróleo e começaram a investir para trazer recursos para a própria população. Olha só a ideia da pessoa ter um negócio fantástico. E aí, eles começaram. A Noruega no mundo é um país, eu vendo aquilo ali, eu achei fantástico. É o país que tem mais ações em todo o mundo, de dividendos que vão pegando todo mundo. Eles comparam ações aqui, comparam aqui, não vão mexer na Noruega. E eles foram mudando. As próximas gerações, o que eles fizeram? Já vai nascer com dinheiro. Então, o norueguês que nasce lá, ele já nasce praticamente com. Fizeram uma conta meio justa, mas se ele nascesse com 50 mil, se fosse euro, alguma coisa, não dinheiro até não. E o brasileiro nasce devendo X por causa de uma política errada. Aí eu fiquei impressionante com aquilo dali. São as ideias de quem estava lá. Então, falando, olha só, mas elogio que não veio uma coisa que trouxe um recurso fantástico para aquele país. Falou que no mundo nenhum país tem mais ações aplicadas em todo mundo para o povo norueguês. Nenhum país, nem Estados Unidos, nem ninguém tem igual a eles. Porque eles tiveram ideias. Então, ideologia, não podemos olhar ela de maneira só pejorativa. Agora, por que nós estamos olhando aqui? Porque nós estamos olhando as ideologias que atacam o princípio de Deus. Então, toda ideologia, todo pensamento, todo conjunto de ideias tem que passar no crivo de Deus. Nós estamos atacando por causa disso. Ela forma, ela mostra como o mundo interpreta, e claro, eles têm os problemas deles lá. Tem. Mas você vê que uma boa ideia, e quando é debaixo da direção de Deus, pode trazer muito benefício para o povo. Passei isso aí rapidinho, se eu vou passar rápido, vou deixar só um registro dele, mas esse daí é uma pessoa que a gente trabalha muito em teologia, mas ele foi devastador. Ele era neto de judeu, filho de cristão, ao mais. Como esse homem com esse problema? Aí eu vou trazer uma frase que a gente fala muito lá no bacharel, que é bem conhecida, na teologia, uma frase que o Marx ele diz assim, a religião, não está falando só do cristianismo não, é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Olha o que ele quis dizer. A pessoa, o religioso, está falando da gente, né, cristão, não está falando de outros também. A pessoa é o seguinte, ele tem uma vida miserável. Ele trabalha e não consegue desfrutar das coisas da vida. Então o que ele faz? Ele cria um Deus, olha o pensamento de agora, e fala assim, eu vou morar no céu. Porque isso daí vai dar um alívio no coração dele. Porque se ele olhar para a vida dele, ele vai ficar. Então o ópio era uma droga, era como se ele se entorpecesse. Já viu que no mundo as pessoas falam que quando tem problema elas vão beber? Ou vão usar alguma coisa para esquecer dos problemas? Ele quis dizer que a religião é isso. Então ele teve um pai judeu, um avô judeu, um pai cristão, que disseram que era cristão nominal, e foi um homem muito diabólico que ali ele ensinou muitas ideologias que nós estamos combatendo hoje. Agora, a realidade é o seguinte, uma pessoa dessa, uma pessoa usada por Satanás dessa maneira, ele está querendo desconstruir o pensamento de cristão, aonde Deus fala que ele é verdadeiro, que ele é fiel, que ele tem um local preparado. João 14, não turbe o vosso coração,
Crede em Deus Pai, crede também em mim. Na casa de meu pai é muita morada. Se não fosse assim, não teria dito. Vou vos preparar lugar e voltarei para buscar, para que vocês estejais comigo aonde eu estiver. Quem crê nessa palavra dá glória a Deus. Não é por dinheiro, não é por bem-estar, é por amor a Deus, amor a Jesus. Então, aí fala um pouco de Karl Marx, né? Ele criou liberalismo, socialismo, enfim, anarquismo, e dentro de cada pensamento de ideologia dessa, e não que ele criou todas, né? Mas seus pensamentos trabalharam muito, dentro desses pensamentos, nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro essa questão do ataque à família. E toda nação, toda sociedade que tem um pensamento muito comunista, vamos falar dessa maneira, eles atacam muito, eles chamam isso é história. Não estou falando dessa eleição desse ano, não, é história. Aonde nós olhamos, por quê? Porque eles atacam essa liberdade. Adorar um Deus maior do que o sistema deles. Mas nós não nos curvamos a outro Deus. Nós não devemos nos curvar a Mamon. Nós temos que ser que nem aquele jovem, eu ia falar do jovem no colégio lá, né? Não sei se vocês viram isso na rede social, mas aí pegou até um exemplo bíblico, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Azarias e Israel, que quando chegam diante da fornalha lá, que era para se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, eles não se prostraram. O que Nabucodonosor falou? Isso está em Daniel, capítulo número 3. Lança eles na fornalha. E quando eles lançaram na fornalha, já lá na fornalha existia, nós colocamos o quarto homem, outro é o primeiro homem, mas o Senhor estava lá para guardar eles na fornalha. Porque aquele que não se dobra, Deus guarda até o fim. Podemos dar uma glória? Não significa que não vamos ter luta, mas Deus guarda. Aí eu ia falar daquele jovem que saiu na gente por mês. Bom, a gente fica uma correria que a gente perde até tempo, né? Mas estava numa peça ou uma coisa na escola, vim parafrasear. Lá fora aí tinha que se prostrar diante de determinado. Todo mundo se prostrou, as criancinhas, todo mundo. Ficou só um garotinho em pé lá. Aí ele falou assim: eu não me prostro diante de um Deus. Isso é uma encenação, um lugar que eles tinham que se prostrar. Eu até esqueci, vou ver na próxima. Vou pegar direitinho a inscrição e vou ver. Aí o garoto ficou em pé. Aí foi a cena da semana, né? O garoto não se gostou. Porque já viu esse negócio? As pessoas vão em Israel. Aí até cristão, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou me batizar no Rio de Jordão. Não, batismo não é brincadeira, não. Eu falei, não, mas é só de brincadeira. Aí chegou lá, uma cultura tipo do Islã. Não, isso daqui é estátua, não sei o que. É só se você se prostrar. O garoto ficou em pé. Todo mundo se prostrado ali em pé. Você é diferente, você é isso, você. Não está dizendo que você está na vida mais só de brincadeira. Não, vou fazer. Não me prostre. Então, aquele pensamento ali, isso retrata que não é se curvar a ideologia ou os conceitos do mundo. É brincadeira. É uma peça de colégio. Não estou querendo falar nada disso, não. Eu só me prostro diante de Deus. Quem só rende glória a Deus, dá um aleluia bem forte. Passa aí, por favor. Salmo 24, tempo. Aí, essa imagem, e eu ia ler nesse texto agora, essa imagem, nós falamos da importância da palavra de Deus, e aí esses conceitos, em Hebreus 4:12, falamos de uma entrega que nós temos que ter, corpo, alma e espírito, né? O corpo de sacrifício vivo. E aqui, nesse primeiro momento, nós colocamos aqui a teologia progressista, nós trabalhamos bem ela, porque agora, irmãos, o que está acontecendo é algo interno dentro da casa de Deus. E os discípulos falaram: depois do nosso tempo fugirão no meio de vós. Muitos pastores defendendo o pensamento contrário. Aí parece assim até que a igreja está dividida, né? Isso acontece porque são os liberais e os conservadores. Isso desde agora, né? Isso já tem um tempo, mas isso tem refletido na nossa sociedade. E eles têm crescido bastante. Chega o debate político, fica mais acirrado, mas fora do debate político também, isso tem trago muitos problemas. Uma questão que eu vou falar, irmãos, não perca a sua família por causa de política. Não perca os seus amigos por causa de política. Se posicione como servo do Senhor, mas também nós não somos nenhum ala partidária, porque senão também começa a trazer muita complicação para a gente. Nós temos os conceitos de Deus,
E nós sabemos pela palavra, a igreja ensinada, nós temos que ter esse discernimento quem segue mais os princípios de Deus. Mas não é para nós acharmos a igreja com isso. Porque na nossa última eleição teve muito problema com esse daí. E tem irmãos hoje que a gente não consegue nem ter um relacionamento melhor por causa de ideologias ou dessa teologia progressista. Passa aí. Deixa eu mostrar algumas verdades implícitas agora. Eu vou falar de Romanos 12, verso 2. Como nós falamos de Hebreus 4, que é a palavra, vamos falar de Romanos 12, só o versículo 2 agora. Diz assim, ó: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Então, irmãos, primeiro ofereceu o corpo sacrifício vivo, que é o culto racional. Continuando, não se conformar com esse mundo. O mundo tem algumas coisas boas sim, irmãos. Esse conformar é nos moldarmos, é não tomarmos as formas do mundo. Tem uns livros, uma série de Balmer, até faleceu há pouco tempo, que ele fala de mundo líquido, fala de amor líquido, fala de geração líquida. Tem uns livros, eu estou trazendo só para referência para os irmãos verem no nosso próximo ponto, porque ele diz assim: essa geração, esse tempo é líquido. Por exemplo, o líquido é o seguinte: se eu botar aqui esse copo, se eu botar aqui, ele fica tomando esse copo. Se for uma garrafa, eu vou tomar na garrafa. Enfim, se for uma caixa, eu vou tomar na caixa. O que ele está aqui dizendo? Que a geração desse tempo, ela se forma, ela se molda conforme o recipiente. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: não nos conformemos, não nos moldeis este mundo. Esse mundo presente agora não é a forma que Deus quer para nós, não. A forma que Ele quer está lá na cidade celestial. A forma que Ele quer é nós sermos o templo vivo dEle. Nós não ficamos seguindo: a moda é essa agora eu sou assim. Não, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para isso Ele morreu e ressuscitou. Só quem herda a glória tem forte. Louvado seja o nome do Senhor. 4 verdades implícitas desse texto, versículo 12. Não se conformar, não se moldar a este mundo. Primeiro, aí eu deixei uma referência, se passar para os irmãos, é Gênesis 1:26. Façamos do homem conforme a nossa imagem, a nossa. Não é para se moldar ele, nós se moldarmos a Cristo. Segundo, sejamos transformados no entendimento. Nosso entendimento tem que ser mudado. Nós temos que ter a mente de Cristo. É aqui, por isso que nós usamos aí o escudo da fé e o capacete da salvação, para impedir esses dados malignos. Então, podemos ser, aqui é um campo de batalha. Tem um livro de Francis Frangipane, Os 3 Campos de Batalha. Eu já citei ele para a câmera agora. É um livro que eu já li, mas foi bem pequeno, pequenininho, muito errado. Aí ele fala dos 3 campos de batalha das regiões celestiais, que mostra lá aquela questão do Arcanjo Miguel e Satanás, a respeito do corpo de Moisés, que está lá em Judas. Aí ele fala que assim, na igreja, a igreja é um campo de batalha. Irmãos, mas só para nós vermos aqui, como o povo de Deus, nós somos pastores, só para a gente entender, é um campo de batalha. Não, se a gente abrir os olhos espirituais, é certo daqui, é certo dali, é tudo que é lugar. E às vezes, entra também dentro do templo. Às vezes é uma batalha que eu conto um testemunho, dirigi uma congregação lá em Edson Passo. Eu e minha esposa. Aí, eu me lembro desse dia, que ele falou que são papel de escritor, eu me lembro que eu entrei na igreja, chegava cedo na igreja, aí entrei e tinha assim, você entrar na igreja. Me incomodou, eu fui meio assim, assim, eu estava sentado ali. Eu passei aquele jeito, né? Minha esposa direito, né? Nem olhou para mim, depois que você passou olhando, cheguei nos poucos irmãos que estavam lá, eu falei: você conhece? Não, é o senhor ali que cuida de falar, agora não tem hoje, ele estava aberto a seguir, tá bom. Falei, a pessoa não falou, mas eu fiquei ali, vamos você, começou. Aí qual era o louvor? 126, 125, adorar, é grande esse louvor. Antes de acabar o louvor, cadê o sair? Mas o que aconteceu? Para que aconteceu entrou ali? Não foi para ouvir a palavra, não foi para cumprimentar, não foi para nada. Por que a pessoa entrou ali? Para nos dar paz, a igreja. O povo está reunido. A gente tem que receber todo mundo, irmão. A gente não sabe receber todo mundo. Você é bem-vindo, senta ali, mas tem que ficar em atividade. Na portaria, tem que ficar em atividade quem está aí, morando, porque é um campo de batalha. E Satanás
salvação, vai vir poder, o pessoal está orando, e vai ter pregação, vou tentar enviar alguém. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o mal ele não prevalece na congregação do justo. Começou a igreja a adorar, começou a igreja a orar, começou a igreja a louvar o Senhor. Antes de acabar o hino, aquela pessoa já tinha saído retirada, porque Satanás falou, sai daí, porque aí está cheio da presença de Deus. É campo de batalha, mas o maior é quem está conosco. Podemos dar uma glória? Aí ele fala desse campo de batalha, constituirá a igreja. E o terceiro campo de batalha, a mente. A mente. E não tem como controlar, não. É que nem eu estava achando um jovem, acontecendo 20 um negócio, né? Fala assim, para de pensar aí, você não consegue um negócio, vou parar de pensar agora, pronto, você está pensando, você não tem domínio sobre isso. E aí, os dados inflamados. Será que pastor Júlio Cassim, meio parado, ele está me olhando? Naquele dia eu não vi na terça. O pastor Júlio está lá meditando com o Senhor, só para ele estar olhando e gritar daquela pessoa. É porque eu não vi na terça. É porque eu tenho a atenção, acho que o pastor Júlio, ele está a mente, olha só o inimigo está atacando. Olha só, ele não está, o semblante dele ele não está gostando. Mas não vou ficar aqui não, porque eu vou ter que toda hora ficar falando com o pastor. Pronto, criou uma batalha. Não existe nada disso. Campo de batalha. O pastor Júlio estava lá pensando, se você se louvou, Senhor, aquela irmã, está pensando nisso, está pensando em outra coisa. Acontece isso, irmã, campo de batalha. Nós temos que revestir nossa mente com o Senhor, irmãos. Ah, não, irmão. Aí, às vezes, quando aparece um santarrão, né, no nosso meio, não, mas eu nunca pensei em nada, não, você já pensou também. Eu já pensou de alguém, eu já pensou porque nós somos falhos, mas o nosso Senhor, Ele reveste a nossa mente. Se não foi com o líder, de repente foi com o esposo, ou foi com o filho, ou foi com não sei quem, já pensou alguma coisa no trabalho, se chega, e a palavra está me pensando disso, é um campo de batalha. Aí a palavra do Senhor vai dizer que assim, olha, renovai o vosso entendimento. Renovai em quem? Renovai no Senhor. Deus tem coisas boas, Deus está guardando, Deus está me dando. Não turbe a vossa mente, só quem recebe dá uma glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, terceira verdade, condições de experimentar o plano de Deus. Olha só, irmãos, nós estamos vendo aqui numa batida, tá? Entregar o corpo sacrifício vivo, versículo 1. Versículo 2 ali, aí nós estamos falando não se moldar ao mundo. Segunda parte do versículo 2, ser transformado, renovado no nosso entendimento. Aí ele fala aqui, aí uma preposição, para que experimenteis. Olha só, né? Para condição de experimentar, para que experimenteis o plano de Deus para a minha vida e para a minha família. Olha, irmãos, vem para a casa do Senhor, entrega a vida para Cristo, e vai experimentar o que Deus tem para a tua vida. É verdade, mas a gente tem que explicar. Você tem que se entregar por inteiro. Se não se entregar por inteiro, não experimenta. Se não se entregar por inteiro, não consegue experimentar o que Deus tem para a tua família, no seu ministério, no seu trabalho. Aí eu consigo entregar só metade disso aqui. Não consegue. Tem que se entregar por inteiro. Deus quer oferta de holocausto. A oferta de holocausto tem entrega por inteiro. Tem que renovar esse pensamento, pensar nas coisas do alto, tirar esses pensamentos enturmados do nosso coração, para que você possa experimentar, porque Deus tem um plano perfeito para todos nós, mas tem coisas que impedem nós desfrutarmos. Mas eu quero experimentar. Quem quer experimentar, dá um glória para Deus. Aleluia. Salmo 34:8. Provai e veja que o Senhor é bom, Ele é bom, irmão. Aleluia. Mas quando nós não seguimos esse caminho, nós não experimentamos. Aí fica às vezes, não estou falando da gente ter luta não. Eu chegar aqui e chorar, os irmãos chorarem, isso aí faz parte da vida, até cristã. Há tempo para todas as coisas, tempo de saltar de alegria, tempo de chorar, tempo de construir, tempo de derrubar. Existe isso. Tempo de falar, tempo de estar quieto, não estou falando disso. Até no momento de dificuldade, que nós não queremos passar, aí às vezes nós com o Senhor, vou passar. Não queria estar passando por voltar com o Senhor. O projeto de Deus, o plano de Deus. É uma outra questão que nós estamos falando aqui. A questão é, às vezes a pessoa está frustrada dentro da casa do Senhor, está desanimada e triste dentro da casa do Senhor, porque ela não experimentou o projeto que Deus tinha para ela. E não é porque Deus tinha aquele projeto só de dificuldade, é porque ela não conseguiu experimentar. Ela não conseguiu experimentar porque não conseguiu se entregar, não renovou a nossa mente.
Agora, a quarta verdade implícita é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí a gente cita até Jeremias 29, que às vezes a pessoa pega isolado, não é isso? Jeremias foi um profeta, né? É o curso de ensino, então a gente tem que falar a palavra, né? Jeremias foi um profeta que as pessoas não gostavam nem de ouvir o que ele ia falar. Jeremias falava mesmo, apanhava, mas falava, chorava, sofria. Mas quando chega em Jeremias 29, versículo 10 e versículo 11, diz assim, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maus, para dar o fim que esperais. Sabe o que Deus está falando do povo lá na Babilônia? Antes de entrar na Babilônia, Jeremias, ele está falando que assim, o povo vai para lá, cativo de pecado. Mas eu vou trazer depois de 70 anos, porque eu tenho um plano com esse povo. A gente pode estar passando uma dificuldade, seja por que for, mas Deus vai nos levar para o plano dele, porque ele tem um plano perfeito e agradável. Só quem quer viver esse plano, aleluia, essa é a vontade de Deus, irmão. Mas está passando isso. Isso é tão sério que Daniel está lendo Daniel capítulo 9, depois de passar os 70 anos, ele escreveu isso antes de entrar na Babilônia. Daniel capítulo 9, versículo 2, ele está lendo. Aí Daniel fala, eu entendi pelos livros. Ele pega esse livro de Jeremias, ele fala assim, passou 70 anos, acabou o cativeiro. Acabou. E o povo está querendo ficar já na Babilônia. Acostumou. O povo acostuma, né? Eu falo, o povo é a gente, né? Ser humano. Às vezes a gente se acostuma com aquele sofrimento, com aquela luta. Deus fala assim, não, isso aí foi um tempo. Olha, o Egito não é você ficar para sempre. O deserto não é para sempre. A Babilônia não é para sempre. Isso foi o tempo. Eu tenho outro plano para a tua vida. Receba nesta noite, em nome de Jesus. Deus fala comigo e contigo, irmão. Você tem outras coisas para a nossa vida. Não, mas eu vi eu estudo Bíblia, eu estou orando, né? Mas Deus é Deus. E Ele fala para mim e para você hoje, eu tenho outra coisa para a tua vida. Boa, paz, coisa boa, coisa a dar o fim que eu planejei e terei para a tua vida. Aleluia! Faça esse, por favor. Aleluia! Vou dar uma aceleradinha aqui. Aí a teologia progressista, e esse pensamento que entra no nosso meio, diz assim, é uma abordagem que busca adaptar a doutrina cristã às demandas sociais e culturais contemporâneas. A teologia progressista procura reinterpretar doutrinas históricas do cristianismo à luz das mudanças culturais, sociais e filosóficas. Aí dá uma referência a Efésios 4, não vou ler não. A fé cristã bíblica sempre foi fundamentada na autoridade absoluta das Escrituras sagradas e não nas tendências culturais passageiras do mundo. Passarão os céus da terra, Marcos 13:31, passarão os céus da terra, mas a minha palavra não vai passar. Aleluia! O cristianismo verdadeiro sempre sustentou sua história que a palavra de Deus é a verdade final para a fé e prática, ortodoxia e ortopraxia. E são duas palavras gregas, ortodoxia, o ensino correto, ortopraxia, a prática correta. Então, aqui, fazendo um conceito desse slide, o que diz? A teologia progressista, ela não é igual o mundo que ataca direto. O que ela faz? Ela pega a doutrina cristã e ela tenta adaptar. Por isso que se torna perigoso. Então, pega a coisa de Cristo e pega a coisa do mundo e mistura. E dá pra gente comer como isso daí. Porque se não é coisa só do mundo, irmão, a gente vai falar, passa fora, isso daí é manjar do mundo, não quero assim não. Agora, às vezes, quando vem, não, olha só, com uma aparência de humildade para as coisas de Deus, eu vou comer, porque é de Deus, só que tem coisas do mundo ali. Essa é a grande questão que nós temos que tomar cuidado. Passa aí, por favor. Louvado seja o nome de Deus. Então, aí a teologia progressista também está os valores liberais com o cristianismo. A prioridade da teologia progressista de se conformar aos valores sociais contemporâneos em detrimento da Bíblia sinaliza um forte afastamento das abordagens ortodoxas da doutrina cristã. A teologia progressista substitui as escrituras como padrão de fé e prática por ideias liberais modernas, como relativismo, nada é absoluto. O casamento é relativo. Não é essa coisa absoluta, homem, mulher, não, isso é plural. Eles começam a relativizar a família, o casamento, os dogmas e as doutrinas fundamentais da igreja. Perigoso.
perigoso demais. E muitas das vezes a teologia progressista vem com esses pensamentos, e nós sabemos, irmãos, igrejas contemporâneas e outros aí que fazem casamentos poli, homem com homem, mulher com mulher, vê o que importa é o amor. Vamos relativizar o pensamento. Olha só o perigoso. Igrejas fazendo isso. A Igreja Presbiteriana Internacional rompeu com a Igreja Brasileira. A Igreja Presbiteriana Internacional aceitou o casamento afetivo. A Igreja Presbiteriana aqui não houve um rompimento. Não estou falando mais de fora, não. A teologia progressista está entrando nos seus pensamentos. Por exemplo, vamos falar disso no nosso próximo encontro. A teologia progressista substitui a escritura como padrão de fé e prática por ideias liberais modernas que ela vive, promove os direitos humanos, o diálogo com a modernidade, sustentabilidade, entre outros. Antropocentrismo versus cristocentrismo. O que é isso? Essa teologia fala que assim, o mais importante é você, em vez de Cristo. Então, ela coloca em primeiro lugar, irmãos, primeiro é o Senhor. A honra, tudo é feito por Ele, nele e para Ele são todas as coisas. Podemos dar uma glória para Jesus? Temos necessidade? Claro que temos necessidade de comer, vestir, andar, mas buscar em primeiro, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que ele está falando lá, comer, vestir, vos serão acrescentadas. Nós não podemos inverter. Então, às vezes, o amor que eu tenho pelo próximo fica maior do que eu obedecer um dogma ou uma direção de Deus. Olha só, o que importa é ele ser feliz. Você está falando isso, vamos usar a palavra dízimo, que isso daí é adultério. Não, o que importa é a felicidade. Estou preocupado mais com a pessoa do que com a palavra. É isso que a teologia progressista faz. Ela inverte os valores, coloca o homem em primeiro lugar. E às vezes vem com aparência boa, que parece que está fazendo uma coisa boa para mim e para você. Mas quando a gente olha para as escrituras, não é uma coisa boa. Passa aí, por favor. Deixa eu ver aqui em qual eu estou. Vamos avançar nos 12 ou 13. Aí, isso, esse daí. Aí olha só o pensamento dela. Por isso que é sorrateira. Irmãos, às vezes, eu vou falar isso com o maior cuidado. No nosso meio, e não é de ninguém, cada um de nós tem que buscar no Senhor. Quando eu digo no nosso meio, na nossa igreja, também tem muitos pensamentos que às vezes a pessoa está tendo um pensamento progressista, liberal, e ninguém percebe isso. E às vezes a gente tem ensinamento, a gente fala com isso, nos nossos encontros, de painel, de tudo, está tendo pensamentos do céu. E a pessoa está defendendo um pensamento liberal, que muitas das vezes vem com uma aparência boa, e não estou dizendo que tudo está errado, não, tá, irmão? Nós só temos que saber ali separar o que Deus falou e o cuidado do próximo, porque não parece agressivo, pastor, olha só. A gente olhar para a Bíblia, mas Deus não pensa no todo, olha só uma palavra agressiva. Eu uso muito esse texto ali da mulher, da viúva lá de Sarepta. O profeta Elias é levado lá, isso está em 1 Reis 17, 19. É levado lá em Sarepta de Sidom. Quando ele chega lá, ele vê uma mulher pegando na mão do garoto e falando assim: me dá um pouco d'água, a mulher vai pegar. Quando a mulher vai pegar, ele fala assim: faz o seguinte, traz também um bolo para mim, não sei o que lá, não sei. Só tenho aqui um pouquinho de trigo para fazer para mim, para meu filho, vamos morrer. Aí que ele fala: não, vai ser assim não. Primeiro para mim. É agressivo, né? Vamos imaginar uma mãe que está ali, só tem aquele bolo ali, aquele bolinho, aquele negócio, dificuldade danada. Aí chega o pastor Túlio lá, cheio do Espírito de Deus, fala assim: vai fazer isso primeiro, você vai fazer para mim. E nós vamos comer. Não vai faltar o azeite nem a farinha nesta casa. Você crê nisso, dá glória a Deus? Mas parece meio agressivo. O que a teologia progressista vai dizer? Não, senhor. Você tem que fazer e cuidar da tua coisa. Deus cuidar da nossa casa. Mas o que Deus está falando ali, Deus, eu quero abençoar aquela mulher. Só vou fazer o princípio. Qual é o princípio de Deus ali? Buscar em primeiro o reino. E ele até falou assim: não vai fazer só para mim, não. Vai fazer para mim e para ti. A gente vai comer junto. Eu não vou ficar comendo e você teu filho bebendo, não. Mas aí não são a palavra, então. A teologia progressista não tem uma matemática completa. Não, nada de reino. Pensa na tua vida. Então, você tem que pensar, eu tenho que pensar, a gente trabalha para isso. Mas a gente só tem que tomar cuidado se a gente não está tirando o que é de Deus. E quando a gente tira o que é de Deus, Deus vai falar que assim, isso daí vem sorrateiro, parece que é bom, mas no final, já pensou se aquela mulher não faz? O que ia acontecer com ela? Ia comer o que ela tinha lá e ia comer. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós vamos comer junto, vai dividir.
crer, aleluia. Aleluia. Não faça nenhuma loucura, irmão. Ninguém está falando fazer loucura, não. Mas seja fiel a Deus em tudo. Tempo, finanças, gratidão. Não, vou entregar tudo e deu outro. Aí fui para a fogueira santa e não sei o quê. Não, ninguém está pedindo nada disso, não. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Aleluia. Isso é muito importante. Aí, seguindo aqui, ó, características da teologia, eu cito nesse texto. Características da teologia progressista: justiça social e libertação. Estou preocupado em te dar só esse recurso. Tem que dar. Inclusão e diversidade. Nós temos que incluir. Nós somos diversos, mas olha, até essa inclusão tem que ser cuidado. Né? Venha como está. Tem que haver mudança. Não, tem que haver mudança. Mudança. Você é impaciente? Não. Pastor, a liderança vai trabalhar na minha e na tua vida. Mas tem que haver mudança. Evangelho é novidade de vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Não, eu estou aqui um dia. Não. É um dia. É um dia sim. Há um tempo para largar esse vício, largar isso, largar aquilo outro. Mas olha, você tem que querer. Porque Deus quer mudança na tua vida também. Evangelho é mudança. Aleluia. Glória a Deus. Diálogo interreligioso. Cuidado com o ecumenismo. Nós somos um povo separado de todas as religiões. Mas existem questões que nós temos que outra coisa nós dividimos. Não, então vamos fazer o seguinte: eu vou trazer todas as outras religiões para ocupar aqui, você cultua lá. Não, não fazemos isso. Nós adoramos um único Deus. Respeitamos aí o que você pensa, mas queremos falar de um único Deus. É o apóstolo Paulo andando lá no aeróporto. Tiramos isso na escola dominical, né? Ele está andando, vejo que vocês são muito religiosos. Eu não quero falar disso, não. Eu quero falar do Deus desconhecido. É desse que eu quero falar. Respeito tudo, mas existe um único caminho para a salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória para Jesus. Aleluia. Agora, o mais perigoso, reinterpretação da Bíblia. O que ela está fazendo? Isso aqui está ultrapassado. Esse negócio de casamento é ultrapassado. Esse negócio de criança está ultrapassado. Não, isso era para aquele tempo. Esse negócio da mulher está tudo ultrapassado. A gente quer reinterpretar. Isso vem muito da teologia progressista, porque quando eu mexo na Bíblia, eu abro um espaço enorme. Aí, tem aqui, irmãos, dá tempo de eu falar. Repassa aí mais um, por favor. Aí eu tenho Mateus 6, 33 de referência, e já citei, e Colossenses 2, 8. Agora é reinterpretação da Bíblia. Deixa eu falar esses dois aqui rapidamente. Os defensores desse pensamento alegam que muitos textos são ultrapassados, não atendendo às necessidades da sociedade pós-moderna. E outros são mitos, interpretações errôneas. O que eles falam? Principalmente no contexto de família, sexualidade, inferno e juízo. Inferno não existe. Outro dia, enquanto a gente se depara com isso, com os cristãos falando, a volta de Cristo não existe mais, não vai voltar. O inferno, não, Deus vai fazer isso para a criatura. Não, nós vamos encontrar, vamos morrer, não existe. Todo a estudo do pensamento. Eu fico pensando nos estudos, o que eu vou fazer com os textos que está escrito aqui, irmãos, na Bíblia? Jesus falou que voltará. E os que estiverem vivos serão ressuscitados, serão arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. O que eu vou fazer com esses textos? Jesus não vai voltar. Se é só eu que vou para ele. Irmãos, não, ele volta quando você vem. Então isso é errôneo. E o inferno? Não, o inferno não vai fazer uma coisa tão mal, porque ele é amor. Então, reinterpretando. Isso é uma tentativa de reinterpretar. Sobre até esses textos, sobre essas questões, se tiver pergunta, nós não vamos entrar sobre ele, vocês podem trazer aí para nós conversarmos, né? Eu digo assim, discutir, conversarmos biblicamente sobre isso. Deixa eu falar sobre a autonomia da palavra de Deus. Autonomia da palavra de Deus. Aí já são 10 para 9, depois disso nós vamos orar. Eu vou devolver o pastor, né? Mas eu quero chegar até aqui, pelo menos. A autonomia da palavra de Deus diz assim, sobre isso, está ótimo. Diz: a Bíblia interpreta ela mesma. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Ela vai dando resposta acerca dela. Eu quero uma resposta. Uma coisa que ela falou ali, ela já falou antes. Isso é maravilhoso. Não preciso inventar. A Bíblia interpreta ela mesma. Segunda verdade, a Bíblia é renovada. Nunca fica ultrapassada em todo o tempo. Eles estão dizendo que ela já é ultrapassada. Não, ela não é ultrapassada.
passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Aleluia. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi proferida pela vontade humana, 2 Pedro 1,21. Não, é que eles usam muito isso. Aqueles homens do passado, na cabeça deles, tinham assim, não é uma questão humana, não foi uma questão de vontade do homem, mas é de Deus. A Bíblia é a boca de Deus nesta terra. Podemos dar uma glória a Deus? O pastor Misael, que estava lá na nossa saída lá, lá de Petrópolis, ele fala que assim, a Bíblia é Deus falando no sotaque humano, não é isso? A Bíblia. Então é maravilhoso. A Bíblia é viva e eficaz e penetra até as profundezas do homem. A única apta a discernir esse texto que nós falamos. Ela, a palavra de Deus, a poderosa, a única que nos leva para o céu, que nos edifica, que nos muda, que nos dá esperança, que nos gera fé. E é ela que está nesta noite nos colocando de pé. Podemos dar uma glória para Jesus? Aí, a teologia progressista de Jesus Cristo. O que nós vamos falar? Vamos falar de teologia progressista de quem é Jesus, no nosso próximo encontro. E aí, pegando essa temática, nós vamos falar desses 3 ataques contra a família. E se eu puder, eu vou estudando outro, se a gente puder, vai estar uma correria, tá todos, porque é importante, né? No final, os pastores da igreja, fazendo essa oração com a família, porque estamos sendo muito atacados. Mas maior é o que está conosco. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero parar aqui, agradecer essa oportunidade, passar a direção aí para os pastores, pastor Sérgio, e dizer que grandes coisas Deus ainda tem para fazer em nossas vidas. Você pode dar uma glória para Jesus? Aleluia, pastor Sérgio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Na semana que vem, nós estaremos dando continuidade a estes assuntos, tratando sobre os ataques, a tentativa de enfraquecer a Bíblia. E nós estamos estudando a Bíblia justamente para poder fortalecer esses conceitos acerca do que a Bíblia fala, ao invés para combater essa tentativa de enfraquecimento da Bíblia. Amém? Então nós estamos estudando justamente para fortalecer os conhecimentos que nós temos convicção e combatermos essa tentativa de enfraquecer a Bíblia. Então, semana que vem nós estaremos falando sobre, o pastor Roberto estará falando sobre essa tentativa de enfraquecer a Bíblia, trazendo contraponto, como nós devemos lidar com essa situação. Amém? Vamos ofertar e ensinar a cara do Senhor Jesus. Amém? Estamos indo para casa, vem aqui à frente. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso Marinho, vida da sua esposa. E louvar a Deus pela sua vida nessa noite. Vamos ficar aqui de pé. Amém? A gente pode deslocar um movimento para a segunda e o outro para a quarta. Entendeu? Que já se tinha orando, consagrando as nossas ofertas. Próxima semana nós estaremos aqui. Não deixe de trazer um convidado. Continue orando pela vida da România, pela vida do Breno. Amém? Para que Deus possa entrar com um milagre. A gente já comentava pelos últimos 2 meses atrás. Aí participava desse movimento dele. Aí eu tinha falado tudo também da Rainara, na época a Rainara. Lembrando que amanhã tem um movimento dentro da casa da Kátia. Quinta-feira, culto da resposta. E sexta, movimento dentro da casa da Rainara. Domingo pela manhã, PT. E à noite, nosso culto. Domingo do Poder de Deus. Senhor, amado Santo Eterno, nós te louvamos porque o Senhor se importa com o nosso corpo, alma e espírito. Aquilo que nós devemos trazer como oferta diante do teu altar é aquilo que o Senhor também se importa. O Senhor se importa com a nossa vida financeira. O Senhor sabe aquilo que aflige o coração do teu filho.